estudantes da primeira série do ensino médio para mais uma aula de Sociologia. É sempre um prazer estar com vocês aqui, sejam alunos, professores, né? Quem estiver assistindo a nossa aula, ao meu lado sempre, essa musa, essa diva, isso tudo na minha vida, Jennifer. Fabi, maravilhosa, a diva tá on, a diva tá aqui toda preparada para a sociologia que existe dentro da gente, convidando, convocando os nossos estudantes para pensarmos juntos sobre esse tema fabuloso, Brasil, território indígena. Convidamos os professores para amplificar aqui as vozes dos nossos estudantes, porque esse tema ele é estruturante dentro da sociedade e ele é fundamental para discutirmos a questão do território e da territorialidade, como nós já temos discutido, não é? Então, nós vamos passar aqui o objeto de conhecimento dessa aula. Então, o objeto de conhecimento é sobreposições de territórios, de territorialidade étnicos culturais na constituição do espaço material e virtual, delimitação, governança, estabelecidos e outsiders. E para começar, nós vamos fazer aquilo que a Fabi adora falar, é um remember. É uma sessão flashback. É uma sessão, né, flashback, que é a discussão, né, sobre o que é mesmo território. Né? Nós temos falado aqui nas últimas aulas, né, o território, esse espaço, né, que pode ser entendido enquanto uma unidade, que possui fronteiras, que possui limites, que pode ser medido. Mas o território não é só terra, não é só a terra que nós pisamos. O território também está submetido ao conjunto de relações de poder, né, que nós podemos entender, por exemplo, com as leis. Né? Nós vivemos no Estado brasileiro, esse Estado tem uma delimitação territorial, e essa delimitação territorial ela é equacionada pela Constituição Federal. Né, que são as leis máximas do nosso país. Mas o território também não é só terra, né, não é só legislação. Também para que haja um território é necessário que exista vida, vida produtiva, vida, né, existência, e não só vida humana, mas também a vida da natureza, em que nós vamos refletir hoje, quando falarmos sobre, né, a cosmologia indígena. Mas também falamos sobre um outro aspecto importante da temática da aula, que é a questão sobre a territorialidade. A Fabi demorou um tempão para falar isso. Não, tem dia que sai de uma vez, tem dia que eu engasgo, é territorialidade. Pronto. Hoje tá arrasando. Fechou. Meu momento. E essa territorialidade é justamente esse sentimento de pertencimento. E nós passeamos com vocês na última aula quais são os lugares que nós sentimos pertencimento. E os nossos estudantes falaram, olha, eu me sinto pertencente à minha casa, eu me sinto pertencente à minha escola, à rua, ao bairro, à cidade, ao país. E esse sentimento de pertencimento, de envolvimento, de engajamento com os espaços em que nós andamos, está relacionado com uma coisa muito simples. Com o que nós nos sentimos pertencentes? Em quais lugares nós nos sentimos parte? São os lugares em que nossas histórias estão ligadas. Então, a partir dessa reflexão, nós vamos fazer a seguinte pergunta, né? E aí já associando com a temática da aula. Como foi historicamente construído o território indígena? Por que os indígenas são chamados de povos originários? Nós vamos dar 1 minuto para escutarmos de vocês, para lermos aqui as interações.
estava lendo aqui os comentários, então, ó, o professor Breno já respondeu com outra pergunta, né? Que trouxe a ideia de qual o significado de território, né, para esses povos originários. Mas a professora Sueli, ela trouxe, né, a ideia de que eles são originários aqui da Terra, né? Então, vamos dizer, quando chegou aqui no Brasil, descobriu-se o Brasil, descobriu uma coisa que já tinha gente, mas tudo bem, né? Que já tinham pessoas, então eles são os povos originários, porque eram quem estava aqui originalmente. E esse é um ponto fundamental. Essa pergunta, ela é genial, porque nós podemos entender que a nossa concepção de território, a mentalidade que nós temos, é completamente diferente das diferentes etnias indígenas no Brasil e as etnias indígenas em todos os continentes. É uma grande revelação para alguns quando nós falamos, né? Existem indígenas, aborígenes, povos originários em todos os continentes, né? Não houve descoberta, né? Os indígenas foram os anfitriões. Os anfitriões, esses que sofreram um genocídio do seu povo, um genocídio da natureza ao seu redor, a exploração que houve, um genocídio da sua cultura, quando tentaram abafar, né, a cultura indígena. Mas uma outra coisa muito importante de ser lembrado é que os indígenas, eles não são povos do passado. Os indígenas resistem às etnias, às nações, os povos, às comunidades. E para que a gente conheça mais, e não tem como defender aquilo que nós não conhecemos. Por isso que nós temos que conhecer os povos indígenas do Brasil, para que a gente possa defender o direito deles pela terra. E por isso também que eu trouxe algumas referências de livros, né, de indígenas que são fundamentais. O Davi Copenoir, que eu não sei se pronuncia assim, mas ele escreveu, junto com um francês chamado Bruce Albert, A Queda do Céu, né? E temos também um importantíssimo, né, militante, ativista indígena, né, da etnia Krenak, Ailton Krenak. E vocês perguntaram, né, e como é essa questão da territorialidade indígena? A primeira coisa é que não existe diferença entre este indivíduo, né, a comunidade e a floresta, e o rio, e a pedra. Eles todos são um só. E quando existe, né, algum tipo de ação violenta em relação à natureza, não é um recurso que está sendo extraído, são seus próprios parentes. O Ailton Krenak, nesse livro, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ele conta um pouco sobre a sensação do que foi, né, a tragédia, né, a violência que aconteceu em Mariana, né? E aí ele diz, ali estava o meu avô, e ele agora está em coma, né? Toda a natureza e toda a comunidade sente essa perda. Então, é conhecendo, é lendo, é escutando, né, os povos indígenas que estão no nosso presente e que alguns vão dizer, de maneira estereotipada, preconceituosa, vão dizer assim, mas os indígenas de hoje, eles usam celular, eles usam computador, eles não andam pelado. Gente, essa é uma narrativa de dominação. É uma narrativa que tira do indígena, né, tira das diferentes etnias o direito à sua existência. Né? Essas narrativas elas são usadas justamente para que o seu território, para que os seus direitos, para que a sua cultura, para que a sua voz seja silenciada. Eu acho que uma boa maneira de ver isso é que, assim, a maioria de nós, vamos dizer, muitos de nós devem estar usando calça jeans agora, que não são brasileiras. E isso te faz menos brasileiro, porque você está usando uma calça jeans que é uma invenção americana. Ou, assim, você usa um celular coreano, um computador chinês, você usa, né? Muitas das coisas que nós usamos, né, têm influência de outros países, de outras culturas. E isso nos torna menos brasileiros, porque é justamente esse processo que a gente está colocando, né? A gente está dizendo que uma população indígena ela tem menos valor porque ela usa elementos, vamos dizer, criados por outras culturas. Nós fazemos a mesma coisa. Isso faz que a gente seja menos brasileiro? Não faz, não faz. E esse é o ponto central,
né? Nós precisamos compreender as territorialidades indígenas, entender que o Brasil é terra indígena e, fundamentalmente, que todos nós temos sangue indígena. Assim, nós podemos não só respeitar, mas lutar pela sua vida, pela dignidade, pela sua existência, né? E aqui eu vou trazer um pequeno trecho desse livro lindo, A Queda do Céu, que o Davi ele fala o seguinte: a floresta está viva, só vai morrer se os brancos insistirem em destruí-la. Se conseguirem, os rios vão desaparecer debaixo da terra, o chão vai se desfazer, as árvores vão murchar e as pedras vão rachar no calor. A terra ressecada ficará vazia e silenciosa. Os espíritos chapiri, que descem das montanhas para brincar na floresta, em seus espelhos, fugirão para muito longe. Então, assim, essa é uma dimensão, é uma perspectiva, é uma construção, é uma cosmologia, valores que dizem respeito às nossas etnias. E os povos indígenas são também brasileiros. E nós precisamos conhecer a sua história, a sua versão, dentro dessa perspectiva, não do colonizador, mas daqueles que já estavam no Brasil quando, né, os portugueses chegaram aqui e produziram uma série de transformações na sua cultura. Mas vejam, eles estão resistindo, né? Eu acho lindo quando o Ailton Krenak, ele diz assim, olha, nós estamos resistindo, né? Os brancos vieram aqui, aliás, antes dos seres humanos existirem, a natureza já se fazia presente, ela já era soberana, poderosa. Nós, enquanto seres humanos, é que precisamos pensar como essa humanidade está nos fragilizando. Né? Então, é a partir dessa referência de territorialidade, de história, de respeito aos povos indígenas, que nós fazemos essa introdução à nossa aula, não é, Fabi? É justamente a gente entender que muitas vezes a visão que a gente tem dos povos indígenas é uma visão carregada de senso comum, é uma carregada ali de estigmas, de preconceitos, né? E que muitas vezes é aquilo, sabe, aquela história de que às vezes uma mentira contada várias vezes ela se torna uma verdade. É meio que isso, né? Por tantos anos a gente vem contando uma história que em parte é mentirosa, né? Porque a gente está ouvindo só um lado da história e a gente repete tantas vezes que acabou a gente internalizando isso como verdade, mas ela está muito distante da verdade, né? Porque é você pensar que você está na sua casa, alguém chega lá e fala, legal, vem aqui, não, por favor, vem aqui, toma um cafezinho, come uma bolachinha. A pessoa fala, gostei da sua casa, gostei. Vou chamar mais uns 10 e você, enfim, eu gostei muito da sua casa. Então, se você pudesse retirar, por favor, eu agradeço. Você não é civilizado. Então, como? Você não está cuidando direito dessa casa. Você não está cuidando, é a tua casa, o teu convívio, a tua comunidade, a tua cultura, mas você não está cuidando direito. Sua parede está branca, Jennifer, ela deveria estar vermelha, que é a cor da estação. Primeiro eu vou te educar, eu vou te dizer como um ser humano civilizado deve cuidar de um espaço, e depois a gente conversa se você vai ter direito ou não àquilo que já era seu desde que eu cheguei. Não, e esse educar é meio na seguinte ideia. Olha, Jennifer, eu acho que você tem muita planta na sua casa, fica meio selvagem. Se a gente tirar essas plantas todas, vamos tirar tudo, construir aqui uma outra coisa. É muita coisa, muita informação. Olha, e essa língua também eu acho que está... Então, tupi, G, eu acho que também não está ornando. Então, eu não estou te entendendo. E aí, o que você acha? Que ao invés de eu tentar te entender, a gente faz o processo inverso. Você aprende a minha língua, esquece a sua. Olha, e a minha não é legal. E outra, eu vou fazer uma legislação que proíbe as populações, as etnias indígenas a falarem a sua própria língua. Porque assim você me confunde, Jennifer. Não, você me confunde. Então, vamos todo mundo falar a minha língua, que é mais legal, por quê? Porque é minha. Né? E aí a gente resolve isso para mim, né? Para você, cada um dos seus problemas. Estou preocupada comigo. Tudo agora resolvido. E a sociologia, ela tem justamente esse papel. É esse papel de produzir um questionamento, um estranhamento, aquilo que é repetido tantas vezes na nossa cultura, que nós acabamos por assumindo como verdade, mas na verdade não é.
né? Nós temos que olhar para a história para recuperarmos o entendimento sobre como funciona esse nosso presente. E, às vezes, o que nós encontramos no presente é um nível de desigualdade, de violência e de exclusão. Por isso, vamos voltar aqui os slides para entendermos um pouco desse referencial histórico em que nós estamos aqui teatralizando, né? Para ser ilustrado, representado nessa reflexão sociológica sobre território e territorialidade. Vai aparecer aí dados básicos, né, que é sobre a população indígena em 1500. Então, nós já falamos com vocês, né, sobre como os colonizadores chegaram aqui e já tinham populações indígenas, mais de 3 milhões, mais de 4 milhões de indígenas, falando mais de 1.500 línguas, somando mais de 900 etnias. Esse é um ponto fundamental. Outro ponto fundamental é o entendimento, veja essa imagem colorida, né? Aí estão os troncos linguísticos que eram predominantes nessa época. Então, tem aí o tupi, tem o G. Então, todas essas cores representam uma série de nações indígenas. Agora, do outro lado, nesse mapa, né, esvaziado, com pequenos trechos aí coloridos, são as reservas indígenas. E tem uma informação muito importante, que hoje, né, 80% da proteção da biodiversidade brasileira são as reservas indígenas. O que isso quer dizer? Quer dizer que nosso sistema, esse sistema civilizado, entre aspas, esse sistema desenvolvido, ele não protege a sua natureza. Outro ponto importante que o Ailton ele fala, né, em Ideias para Adiar o Fim do Mundo, é que ele diz assim, a natureza não é recurso. A natureza não é recurso, a natureza não é mercadoria. A natureza é parte da vida. E aí ele conta como não só no Brasil, mas também em outras etnias, né, em outros países da América Latina, tem uma referência à Pachamama. A terra é a geradora de vida. Não só vida humana, vida na sua dimensão mais ampla, vida das florestas, vida dos animais e vida das pedras, das montanhas, dos minerais, tudo isso que precisa ser preservado. Então, quando nós falamos sobre territorialidade indígena, tem uma outra mentalidade, uma outra forma de ver o mundo, e nós temos muito o que aprender para que não deixe, de uma forma que a gente não destrua tudo, né? E agora nós vamos fazer a seguinte referência. Você já ouviu falar da participação indígena na Constituição de 1987? O que o discurso, né, do Ailton Krenak, que é esse, né, autor que nós estamos nos referindo aqui, fala sobre territorialidade indígena? Nós vamos dar 1 minuto, Fabi. Então, fechou. Estou de olho aqui no chat. Então, né, para fomentar essa pergunta,
né, sobre como essa territorialidade indígena ela pode ser compreendida dentro de uma perspectiva da Constituição, nós vamos passar um vídeo sobre esse ativista, esse militante, que é o Ailton Krenak, que fez uma intervenção, fez uma fala, né, para falar sobre os direitos indígenas e vai contribuir grandiosamente para a nossa aula. Vamos ver o vídeo, quando voltarmos, nós voltamos aqui com as interações. E um deles chegou a dizer: ei, olha o que aquele cara está fazendo, tira ele de lá. Tipo assim, olha lá, alguém viu ele? Mas eu acredito que os senhores não poderão ficar omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. O povo indígena tem um jeito de pensar, tem um jeito de viver, tem condições fundamentais para a sua existência e para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Eu creio que nenhum dos senhores poderia nunca apontar atos, atitude da gente indígena do Brasil que colocou em risco, seja a vida, seja o patrimônio de qualquer pessoa, de qualquer grupo humano nesse país. E hoje nós somos o alvo de uma agressão que pretende atingir, na essência, a nossa fé, a nossa confiança de que ainda existe dignidade, de que ainda é possível construir uma sociedade que sabe respeitar os mais fracos, que sabe respeitar aqueles que não têm o dinheiro para manter uma campanha incessante de difamação, que saiba respeitar um povo que sempre viveu a revelia de todas as riquezas, um povo que habita casas cobertas de palha, que dorme em esteiras no chão, não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o inimigo dos interesses do Brasil, inimigo como os interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. É uma análise muito importante, né? Porque mesmo que a gente saiba que muitas legislações realmente foram criadas para a demarcação de terras indígenas, entre outras coisas, é a mesma ideia de a gente lembrar que também existem muitas leis, né, que no papel elas existem, mas não são aplicadas na prática, né? É a gente lembrar de que eu não preciso convencer as pessoas todos os dias que a minha casa é minha casa, né? Eu não preciso chegar para o policial e falar assim, olha, essa casa é minha, né? Ele vai olhar e falar, não, mas está claro que essa casa é sua, né? Você habita aqui, Você habita vive, aqui. você tem um costume, Tem. você tem a sua família aqui. Você tem a sua família, né? Então a gente não precisa chegar para o vizinho, para o político, não precisa chegar para ninguém e falar assim, olha, aqui é minha casa, então você não vai entrar porque é minha casa. Eu falar, realmente, é sua casa, desculpa, não vou entrar, só entro com um mandado. Quando a gente fala sobre território indígena, isso toma outras proporções. É aquela ideia, olha, se eu roubar um pouquinho do território, ninguém vai perceber, só vai perceber quando eu já tomei uma grande parte. E aí o que vai ser feito? Ou dizer, por que vamos demarcar a terra indígena, né? Tem tão pouca gente lá, quase não tem, que é um discurso que foi sempre dado ali. Mas eu nunca vi ninguém ter sua casa retirada porque morava sozinho. E esse é o ponto, né? O que nós estamos construindo aqui nessa aula é justamente esse referencial, em que, primeiro, a população indígena, os povos indígenas, as etnias indígenas, já existia aqui
antes da chegada dos portugueses. Isso é fundamental. Foi na Constituição de 1988 que foi incluída uma série de legislações que vai aparecer aí na tela para vocês. Então, os direitos dos indígenas sobre as suas terras são definidos enquanto direitos originários, isto é, anteriores à criação do próprio Estado. Então, no artigo 231 da Constituição, está colocado: são reconhecidos aos indígenas, os índios, sua organização social, seus costumes, sua língua, suas crenças, suas tradições, os direitos originários sobre a terra, que tradicionalmente ocupam, competindo à União, demarcá-las, protegê-las e fazer respeitar todos os seus bens. Então, vai ficar aí o slide, vocês podem, né, recorrer a eles. Tem outros slides que estão no material, mas o fundamental da nossa conversa aqui hoje, nós precisamos dar a voz, né, não dá, porque a voz já é deles, aos sujeitos indígenas, aos protagonistas da sua própria história, porque nós precisamos lembrar, olha, os indígenas, né, a cultura indígena não é para ser usada como fantasia, né? A população indígena é parte da história do Brasil e, consequentemente, da nossa própria história. Avaliem a nossa aula e depois, né, desse recesso, nós continuamos a conversa. Exato, né? Então, bom recesso, a gente se vê no terceiro bimestre. E só para finalizar, de uma postagem que eu gosto bastante, é que direitos, lugar de fala, enfim, não é um pedaço de torta que se você tirar um, né, se você der para alguém, você vai ficar sem, ao contrário. Né? Não te exclui a sua voz, você dá a voz para outra pessoa, não exclui a sua também. É isso, gente. Obrigada aí pela participação. Tchau, tchau.